Olá, eu estou terminando o meu momento de meditação e resolvi fazer esse vídeo depois de alguns contatos que eu recebi de ontem para hoje. Eu estou gravando esse vídeo especificamente para as igrejas de Santo Amaro e do Jardim Prudência, as minhas igrejas, minhas queridas igrejas. Ontem à noite tivemos um culto especial onde estivemos orando pelas pessoas da nossa comunidade, do nosso entorno que estão sofrendo por causa do Covid-19. De maneira muito especial, oramos pelo nosso irmão José Luiz, que continua em tratamento lá em Maceió. Mas algumas pessoas me perguntaram, fizeram contato comigo de ontem para hoje, e me perguntaram, pastor, por que é que Deus não intervém no meio desse quadro todo? Por que é que Deus por que Deus está permitindo que essa doença chegue tão perto da gente? Eu mesmo estou agora com o Covid dentro da minha casa. Minha filha está cometida pelo Covid e a gente tem mantido ela em isolamento, tentando de alguma maneira evitar que esse vírus passe para o restante da família. Preocupação tremenda com meu filho Emanuel, que tem síndrome de Down. Então, as preocupações que vocês estão tendo, nós aqui estamos tendo também. Mas a grande questão é, para tentar responder essa pergunta, e eu tenho descoberto na minha experiência que todas as vezes que a gente tenta responder aquilo que é a razão pela qual o sofrimento acontece na humanidade, a gente acaba falando bobagem. Me lembro do livro de Jó, um livro inteiro de discussão, os três amigos de Jó e o Jó também falando a respeito das questões ligadas ao sofrimento do Jó, e Deus aparece no final e fala assim, vocês todos falaram bobagem, vocês não sabem o que estão falando a respeito de mim. Vocês falaram mal de mim. Vocês não sabem nem da metade da história para poder me julgar por que é que eu fiz ou deixei de fazer, por que é que eu deixei de agir ou por que eu agi. Então, eu não pretendo hoje aqui nesse vídeo te responder a razão pela qual o sofrimento está chegando tão perto da gente. Mas confesso que tenho orado muito. Essa noite passei um bom momento assim, buscando a Deus e com o coração apertado pelos meus queridos irmãos e irmãs que estão sofrendo. E hoje de manhã, enquanto fazia a minha meditação, eu me deparei com um texto do livro de Malaquias, no capítulo 4, onde Malaquias ele vai dizer assim, pois certamente vem o dia, ardente como fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, atirará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Esse texto aqui é um texto interessante. Nós temos a tendência de poder olhar para Malaquias e para o capítulo 4, olhando apenas para a questão da fornalha que será acesa para destruir os maus no final de todas as coisas. Malaquias realmente está falando sobre isso aqui. Ele diz, olha, o dia do Senhor vai chegar. Mas ele está falando isso aqui em que contexto? E é esse contexto que me fez pensar um pouco de ontem para hoje. E principalmente no meu momento de meditação hoje de manhã. Ele está falando para um povo que veio do cativeiro da Babilônia, haviam passado 70 anos na Babilônia, sofrendo nas mãos de imperadores, de pelo menos 2 impérios, sofreram nas mãos do Império Babilônico. A Babilônia já havia passado, o Império Medo-Persa havia assumido o governo, eles estavam oprimidos embaixo das mãos desses reinos, pagando pesadíssimos impostos. Quando o rei Ciro assume, permite que eles voltem para Jerusalém para reconstruir, já haviam passado alguns séculos desde que eles haviam voltado. O templo tinha sido reconstruído, os serviços de sacrifício haviam sido feitos no templo, e o Malaquias, no seu livro todo, ele menciona que as pessoas iam até o templo, ofereciam sacrifícios, apesar de não serem os melhores. Eles assistiam às cerimônias todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde, na hora do sacrifício. Eles assistiam às festas fixas que aconteciam. Aos sábados, eles também adoravam no dia do Senhor, eles paravam seus afazeres. Eles tinham uma prática religiosa, mas não tinham um compromisso com Deus, o Senhor. Faltava vida dentro da experiência espiritual deles. Eles tinham religiosidade, mas não tinham uma experiência forte com Deus. E nesse contexto ele vai dar aqui uma série de conselhos, até que na última parte do capítulo, é o último trecho que foi escrito no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está para poder ser fechado. O texto do Antigo Testamento está para poder ser fechado com o livro de Malaquias. E ele agora vai dizer, o dia do Senhor está chegando. E o dia do Senhor está chegando para poder colocar justiça diante de todas as coisas.
os maus serão destruídos. Mas para aqueles que reverenciam o nome do Senhor, para aqueles que têm uma experiência forte com o Senhor, para aqueles que buscam o nome do Senhor, o dia do Senhor virá como um sol, como o amanhecer do sol, no meio da escuridão, para romper a escuridão. Ele virá para poder fazer com que haja cura em suas asas. E mais do que isso, ele virá para poder fazer com que aqueles que são do Senhor sejam como que bezerros que estavam presos dentro do curral, e então as portas são abertas e eles saem saltitando pelos montes. Ele virá para trazer alegria e para poder trazer resposta, para trazer salvação para o povo de Deus. Nesse momento, talvez tudo que a gente quer é a cura do Covid-19. Tudo que a gente quer é uma vacina que resolva tudo isso e que haja vacina suficiente para poder vacinar todo mundo. Mas talvez a nossa fé e a nossa esperança, apesar de podermos sim esperar pela vacina, de esperar por um tratamento que seja efetivo, apesar de podermos também esperar que os governantes tomem atitudes acertadas para tentar resolver as questões sociais que têm se levantado como decorrência dessa Covid-19, a nossa esperança, o nosso olhar tem que estar firmemente alicerçado e voltado para o dia do Senhor, para o retorno do Cristo Jesus, que é quando o mal não se levantará uma segunda vez. Porque creiam, irmãos, nós vamos superar essa Covid-19, mas outras crises virão na sequência. E eu creio que esse é o momento para podermos estar buscando a presença do Senhor com muito mais entusiasmo, com muito mais fervor, entendendo que é a presença do Senhor conosco que vai trazer a solução definitiva para os problemas. Irmão, solução nem sempre é cura. Solução nem sempre é a ausência do problema, no caso específico aqui do Covid-19. Solução é ter a presença de Deus junto conosco. Porque quando o Senhor Deus está conosco, mesmo que a morte bata na porta da nossa casa, nem a morte pode nos vencer. Porque em Cristo Jesus, nós ressurgiremos da morte, ressuscitaremos quando Cristo retornar. Portanto, a grande necessidade que temos é de ter a nossa vida firmemente alicerçada em Deus nesse momento. Pedindo dele não apenas a resposta para o Covid-19, mas pedindo que nos mantenha bem perto dele. Eu queria orar com vocês nesse momento, pedindo que Deus possa ser o nosso amigo especial, inseparável nesse dia. E que, como povo, nós busquemos mais o Senhor. Nós estamos no meio de uma semana, estamos começando uma semana especial, uma semana santa, Semana da Paixão. Eu quero te desafiar não apenas a participar dos cultos, mas eu queria te desafiar a todos os dias buscar a presença manifesta do Senhor, clamar a Deus, buscar dele soluções, não apenas para o Covid, mas também para a falta de compromisso que às vezes nós temos com ele, para que o fervor do Espírito Santo do Senhor esteja dentro do nosso coração nesse tempo de crise. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque nela descobrimos que o Senhor tem planos para nós. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos ajude não apenas a conseguirmos vencer esse vírus terrível, Pai, mas nos ajude a podermos vencer a religiosidade e termos uma experiência forte, real com Cristo Jesus. Se essa experiência do Covid servir para podermos aproximar de Deus, então nós somos agradecidos porque o Senhor permitiu que ela viesse. Mas nos tire, Pai, da letargia, da mornidão. Ajuda-nos a passarmos por uma experiência de reavivamento pela presença do Senhor. Quero colocar nas suas mãos cada uma das pessoas que estão sofrendo por causa do Covid-19. Por favor, Senhor, encontre essas pessoas onde quer que elas estejam agora. Pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu espero por você hoje às 19 horas, no nosso culto da Semana Santa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.